Olá, meu nome é Regiana. Olá, aqui é a Nádia e hoje nós vamos falar sobre como chegamos nesse caminho de aprendizado e de prática do amor no dia a dia. E aí, Regi, Oi. como que você chegou nesse... Esse caminho, nossa, esse é um bom tema, mas eu acho que a gente sempre esteve no caminho, né? Eu, eu acredito que os mestres, eles vão nos trazendo nesse caminho, né? Eles vão nos conduzindo, mas como a gente chegou conscientemente nesse caminho? Eu acho que conscientemente, foram pequenos despertares, assim, alguns passos. Um dos primeiros passos que eu lembro foi quando eu estava separada do meu primeiro marido. E ele estava sacaneando horrores comigo. E estava assim, infernal a vida. A ponto de eu pensar assim, nossa, eu amo, inclusive eu na época pensava, eu amo tanto esse cara, não dava para ficar casado, mas eu amava muito ele. E eu pensei, como é que pode isso, esse toma lá da cá, tudo que eu sinto de ruim, daqui a pouco ele vai sentir, não faz sentido, não tem lógica a lei do karma, a lei universal para mim. E daí eu realmente falei assim, eu queria uma resposta disso. E daí já fazem uns 14 anos mais. Uma amiga do meu pai da loja teosófica foi visitar ele e ela falou, como que você tá? Como que tá essa superação desse divórcio, né, dessa separação? Daí eu contei que eu estava revoltada, eu falei assim, cara, eu não entendo por que sempre essa lei do karma, essa lei do retorno, não faz sentido isso. E daí eu falei assim, eu queria perdoar isso. E daí ela me emprestou um livro que estava no carro dela, chamado O Limite Zero. E daí eu comecei a ler esse livro e fazer os exercícios, que é do Ho'oponopono. E eu preenchia páginas e páginas escrevendo aquele mantra do Ho'oponopono. E 3 dias depois, porque eu sou uma pessoa que eu não leio, eu como livros, assim, se der eu leio em um dia, 2 dias. Para mim não pode ter fim. Sabe gente que vê série um pedaço atrás do outro? Eu também leio um capítulo atrás do outro. E daí eu comi aquele livro, acho que em 2, 3 dias, e fui fazendo os exercícios, assim, e eu me foquei naquilo. E no terceiro dia, meu ex-marido me ligou da Nigéria, dizendo assim: eu peço perdão para você, eu peço perdão para você. Eu preciso, faz 3 dias que eu não durmo. E Uau! Nossa! aquilo me tocou profundamente. E eu, no auge da minha arrogância, porque eu não entendia que nós éramos todos um. Eu não entendia que ele era eu. Eu achava que ele era outra pessoa, né? Outro ser. Eu não acreditava, eu não via Cristo nele e em mim ainda. Eu não via essa conexão. Eu disse para ele: você que tem que se perdoar. Mas daí eu pensei: meu caneco, aquele negócio funciona. E eu Uhum. meio que me arrependi depois me perdoei porque esse cara faleceu depois de um tempo. Mas assim, esse Aham. perdão aconteceu, eu fazia assim 6 meses que ele não ligava para mim. E aconteceram atrocidades, assim, aconteceu coisas feias. Eu tive que ir na delegacia da mulher, não fui agredida fisicamente, mas eu tive que pedir uma proteção para mim e para as minhas filhas. Nós morávamos aqui no Brasil, mas ele vinha sem avisar, então era assim, era bem conturbado. E, e isso foi muito impressionante para mim. E foi muito interessante, porque daí eu acho que agora eu nem sei se antes disso ou depois disso, acho que foi depois disso. Eu comecei a traduzir as cartas de Cristo. Tinha naquele site Somos Todos Um. Estava na quarta carta de Cristo que eu acho que eles lançavam uma por semana
ou uma por mês. Eu sei que quando eu descobri as Cartas de Cristo, eu comecei a ler loucamente. E daí eu comecei a traduzir. E nesse livro, As Cartas de Cristo, ele parece um resumão de toda a doutrina secreta da Madame Blavatsky, da Loja Teosófica. A história mesma fala de como funciona o universo e tal. Só que nesse livro está escrito uma coisa muito legal. Ele está escrito assim: qual a diferença, que existia uma diferença entre consciência crística e consciência universal, coisa que eu não entendia. E quando eu vi que daí ficou aquilo na minha cabeça, consciência crística, consciência universal, quer dizer que existe uma coisa diferente, mas eu li, mas eu não entendia. Eu li, mas eu não entendia. Hoje eu acho que é uma das coisas mais interessantes de se aprender, que a consciência universal é a consciência do mundo, da lei do retorno, da dualidade. E a consciência crística, que é a consciência búdica, a consciência divina, está acima disso e interfere com milagres nessa consciência, nesse mundo ilusório que a gente vive, que é a consciência universal. Eu acho que isso Sim, é no incrível. caso, no caso, milagres, que a Regi quer dizer, é a cura da mente. Esses são Exato. os milagres. E através disso, das cartas de Cristo, eu fiz grupos de meditação. Eu lembro que eu coloquei a sugestão de todos os domingos, às 10 horas da manhã, a gente meditava. E daí eu tinha grupos, e daí muitas pessoas me seguiam. E uma das pessoas que me seguiam também postava era a Zélia Costa Costa. E ela postava de vez em quando umas frases do Curso em Milagres. Mas eu li aquilo até que um dia eu pensei, mas espera, o que que é isso aí? Daí eu fui atrás do livro Um Curso em Milagres. Daí eu fiquei tão empolgada. E daí eu comprei o livro Um Curso em Milagres para vir é, online, né? E foi muito, muito esclarecedor. Falei, nossa, eu tenho que ver isso. E Uhum. daí eu fui no portal, foi muito legal também, porque daí eu descobri onde que tinha um dos grupos de Um Curso em Milagres aqui em Curitiba e tinha no portal Mirabilis, que agora eu acho que é portal Lazuli. E daí eu marquei que eu ia lá. E quando eu abri a porta, assim, para chegar lá nesse dia, quem abriu a porta foi a Jo Oliva, que também é uma amiga do meu pai da Sociedade Teosófica, e ela estava esperando uma pessoa diferente, que eu marquei assim, eu quero conhecer o grupo de... Daí ela estava lá especialmente para abrir a porta para mim e se apresentar, e eu já conhecia ela. E daí quem estava dando aula era a Malila, que é a Maria Alice Duprá, era a professora de Deus. E eu fiz um mês de aula com ela, eu acho que era toda sexta-feira à tarde, ou toda quinta-feira à tarde. Tava a Helenice nesse grupo, a Lúcia, tinha um monte de gente. Ela Ah, apresentou um livro, bom. sim, ela apresentou o livro chamado Desaparecimento do Universo. E eu peguei este livro e comi este livro, e daí eu entendi. E daí ela disse, quando eu li esse livro e voltei, falei, nossa, Malila, tarará, tarará, esse livro é fantástico, porque o Desaparecimento do Universo foi um divisor de águas para mim, até aquela mulher da Mahatma, a Angélica, que é da Livraria de Extensão, ela falou para ela também foi um divisor de águas, que a gente pode Ah, é sair demais. do cara, né? É demais. É assim, fantástico o Desaparecimento do Universo. E daí eu li ela e a Malila falou, de agora em diante, é você que vai ser a professora de Deus, eu não vou vir mais. Ela falou que precisava de alguém, ela tinha pedido para vir alguém, que ela não queria mais fazer isso. E eu, depois de um mês de ter aula com ela, daí eu assumi e eu virei professora de Deus, mas eu nem tinha lido o curso em Milagres ainda. E foi um presentão. Eu senti muita falta da Malila, porque ela é maravilhosa. Eu lembro uma das vezes que eu estava lá no grupo e eu fiz uma pergunta para ela. Nossa, mas eu tenho raiva dela. Bem-vinda à humanidade. Era muito legal. Foi muito legal ser acolhida sem ser acolhida, sem julgamentos. E foi muito legal saber, assim, eu lembro que depois que eu li Desaparecimento do Universo, eu li Aos Pés do Mestre, que eu já tinha lido várias vezes, né? Porque meu pai tem um monte de livro da Sociedade Teosófica, e Aos Pés do Mestre é um clássico. Daí eu li e entendi ele, eu pensava assim, nossa, revisaram.
Bom, desde então, nunca saí disso, né? Desde esse milagre de perdão através do Ho'oponopono, eu nunca saí disso. E sempre recebi os grupos uma vez por semana. E é impossível, depois que você vê os milagres, depois que você se conecta com essa, com a verdade, com o eu superior, é Com a impossível força. estar longe. Uhum. Não a Quando a minha gente história. conecta com a força, ai, ai. A gente consegue descansar, parece. A gente consegue descansar. E daí foi muito legal, porque daí as pessoas iam lá e eu começava a inventar técnicas de perdão. E a usar técnicas de perdão que eu tinha aprendido antes em cursos de xamanismo e tudo mais. Eu comecei a implementar essas técnicas, porque às vezes as pessoas, mas esse texto é tão difícil. E daí eu trazia. E realmente as técnicas são só técnicas, né? A vontade da pessoa de perdoar, de estar em Deus, de descansar e ver que isso é um mundo ilusório, é que faz com que ela se entregue. Mas foi isso. Você tem que contar a sua história da próxima vez. Eu Vou quero. contar, contar. Acho que agora ainda dá tempo.